Estimulação cognitiva é chato de fazer? Essa semana eu saí para almoçar com dois amigos neurologistas. E o assunto da nossa mesa era sobre trabalho, enfim. E aí surgiu essa pergunta: Débora, estimulação cognitiva é uma coisa chata? Porque eu indiquei para dois pacientes. Esses pacientes disseram que já fizeram estimulação cognitiva com o método X, que não vem ao caso, mas que não quiseram mais continuar porque era muito chato fazer os exercícios de estimulação cognitiva. E na hora eu fiquei muito surpresa. Disse, não, eu não tenho essa queixa dos meus pacientes, e isso me fez pensar. Por que será que para alguns pacientes, dependendo do método de utilização, o exercício é chato? Por que os pacientes desses médicos relataram na consulta que fazer estimulação cognitiva é uma coisa chata? Porque os meus pacientes, seja aqueles neurológicos que fazem estimulação cognitiva no consultório, seja os meus idosos saudáveis do grupo do Cérebro Vivo, não tem esse questionamento. Eu tenho idosos realizando estimulação cognitiva comigo há 10 anos. 10 anos é tempo pra caramba. Como que eu consigo, então, fidelizar um paciente ao ponto dele ficar 10 anos fazendo estimulação cognitiva comigo? Por que eu consigo e outros métodos o paciente acha chato e não consegue fazer? E aí eu fiquei me perguntando, né? E na hora eu falei para eles, que coisa engraçada, porque eu não tenho essa queixa. E aí depois disso eu refleti. E hoje, alguns dias depois, eu tenho a resposta. Depois de muito refletir sobre esse assunto, por que eu consigo fidelizar o meu paciente? Por que o meu idoso está comigo há 10 anos e não tem essa reclamação? Eu não tenho um rodízio de idosos nos meus grupos de estimulação cognitiva? E por que em outros métodos que são oferecidos por aí no mercado existe essa rotatividade de idosos? Né? Você começa com um grupo e daqui a pouco esse grupo já é completamente diferente porque o idoso não adere à terapia. E a resposta é muito simples. Porque os meus materiais e a minha estimulação cognitiva é personalizada. Eu não sigo um método em que todos os idosos eles vão ser submetidos aos mesmos exercícios independentemente da faixa etária, do nível de escolaridade e do desejo dele. Os meus idosos saudáveis fazem exercícios e a gente tem um planejamento mensal de atividades, e esse planejamento ele é traçado no início do ano. Apesar disso, esse planejamento ele é mutável. Eu posso mudar o meu planejamento de acordo com os desejos, de acordo com as necessidades e, principalmente, de acordo com o feedback constante que eu recebo dos meus idosos saudáveis. Então, a gente tem uma percepção da nuance do exercício e a gente consegue, depois da execução, perceber se aquele grupo, se aquele exercício funcionou ou não funcionou para aquele grupo. A gente traça os exercícios e é claro que 10 anos é muito tempo, então eu tenho muitos materiais que a gente adquiriu, muitos materiais que a gente criou em cima de coisas que já existiam e a gente foi adaptando para a nossa realidade, para a realidade do nosso público, e muito material que nós criamos em cima das necessidades dos nossos idosos. E isso faz total diferença. Porque eu crio um material hoje para usar numa aula, vamos dizer, de exercícios de memória. É um mês de exercícios mnemônicos para habilidades visuais, em que a gente vai utilizar exercícios visuais, números e palavras, por exemplo, né? Se a gente criou uma atividade para aquele dia e a gente percebe que o grupo não rendeu, que o grupo não saiu motivado, que o grupo saiu desanimado daquela aula, a gente já entendeu que aquela atividade não funciona para o nosso grupo.
Na próxima semana, por mais que meu objetivo terapêutico seja memória, eu vou trocar completamente o tipo de atividade. E a gente anota e protocola que aquilo não funcionou. Então eu já sei que para aquele meu grupo, aquele tipo de atividade não funciona. Porque aquilo que não motiva não faz com que o idoso consiga aderir ao tratamento. O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes e dos nossos clientes que são saudáveis. Para isso, ele tem que estar motivado, ele tem que gostar daquilo que ele faz. Então, quando a gente percebe que não funciona, a gente não vai aplicar. Nós tivemos um grupo em que nós trabalhamos com memória tátil e super funcionou, né? Então, eles vendados, eles precisavam sentir algumas coisas, né? E guardar na cabeça que objetos eram esses, e depois que passavam 5, eles tiravam a venda e anotavam na ordem aquilo que tinha passado. Depois nós resolvemos fazer a mesma proposta com venda, mas utilizando o olfato. Então, começamos com 5, passamos para mais 5 e depois mais 5, e depois os idosos eles precisavam anotar quais haviam sido esses 15 cheiros que tinham passado. De 5 em 5, depois eles recebiam uma placa, né, uma tabela que tinha diversos nomes de odores misturados com distratores que eles não tinham sentido. E aí depois eles precisavam marcar aquilo que eles lembravam que tinha passado pelas narinas. E não funcionou no nosso grupo. Porque nós tínhamos idosos com anosmia, que a gente não tinha identificado e percebeu pós-Covid, então eles não percebiam o cheiro. Nós tínhamos idosos alérgicos, então virou uma coleção de espirros na sala. E nunca mais a gente fez atividades que envolvessem o olfato, porque a gente entendeu que aquilo não funcionava para aquele grupo. E eles não gostaram. Então, essa nossa percepção constante daquilo que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo os idosos conseguem fazer e motiva, a gente percebe que a gente pode manter. Aquilo que a gente identifica que foi fácil demais e que eles acharam que aquilo não trabalhou nada, a gente também identifica, anota para não cometer esse erro de novo. Atividades que na teoria funcionariam muito bem para os nossos idosos, na prática não funcionou, a gente exclui da programação mensal. E isso faz com que os nossos idosos consigam aderir. E é isso que diferencia o nosso programa de estimulação cognitiva, tanto a nível individual para idoso saudável, tanto a nível individual para idoso com comprometimento neurológico, quanto para grupos de estimulação cognitiva dos outros métodos que são oferecidos por aí para também trabalhar as habilidades cognitivas de pacientes idosos. Por que esses idosos não aderem a esses programas? Porque os trabalhos são engessados. Porque todo mundo usa o mesmo material, seja o material de madeira, seja a mesma apostila. Isso faz com que o paciente fique sem paciência para fazer aquilo, porque às vezes o paciente odeia tarefas matemáticas e naquele mês, dentro da apostila, são exercícios matemáticos. E aquela apostila tem que ser utilizada por todos os grupos de paciente. E aí o paciente se desmotiva e não quer voltar. E além disso, grupos de idosos podem funcionar de maneiras completamente diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 grupos e esses grupos, eles são homogêneos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho idosos com a mesma faixa etária e o mesmo nível de escolaridade em ambos os grupos. Mas os grupos, eles são muito diferentes. Quando a gente aplica as atividades, a gente começou a perceber ao longo dos anos que as coisas não necessariamente funcionam da mesma maneira. Então, nós temos um grupo A e um grupo B. Esses 2 grupos têm a mesma quantidade de idosos. Os idosos têm as mesmas características, porém, quando a gente traçava
um planejamento de 6 atividades para o grupo A, eles conseguiam executar tranquilamente num tempo de duração de sessão de 1 hora. O grupo B só conseguia executar 4 atividades no mesmo tempo. Ora, estamos falando de idosos com a mesma faixa etária, com o mesmo nível de escolaridade. Estamos falando de turmas compostas pela mesma quantidade de alunos, 2 grupos de idosos saudáveis. Por que que um grupo consegue fazer 6 atividades diferentes e um outro grupo só consegue fazer 4? Os grupos não necessariamente funcionam da mesma maneira. Existem características intrínsecas e interpessoais que fazem com que, quando um indivíduo se junta com o outro, isso faça muita diferença. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos um grupo super calmo, super tranquilo, super concentrado. E nós tínhamos um outro grupo super agitado. Pessoas agitadas, pessoas falantes, pessoas em que eu dizia assim, gente, eu vou comprar um apito, porque vocês não me deixam falar. E a gente fazia várias brincadeiras com eles nesse sentido. Porque era um grupo super agitado, e isso era uma característica intrínseca de cada um deles. E quando eles se juntavam, eles ficavam mais agitados ainda. Isso começou a repercutir na quantidade de atividades. E aí os idosos começaram a chegar pra gente e dizer assim, ô Débora, e se a gente pagasse um dinheirinho a mais? A gente não podia fazer uma aula maior? Porque quando a gente começa a pensar, quando começa a ficar bom, acabou. Essa aula tá muito rápida. E aí nós conversamos com todos os idosos e isso era uma característica deles. E isso era uma demanda que veio deles. E a gente precisa respeitar as demandas que vêm pra gente nos nossos grupos. E aí o que nós fizemos? Transformamos então a turma que era de 1 hora, passou a ser uma turma com 1 hora e meia de duração. É claro que a gente reajustou o valor da mensalidade, isso tudo foi negociado com eles, foi uma demanda deles pra gente. E aí nós tínhamos um grupo que executava as 6, 7 atividades com um tempo de duração de 1 hora, e um outro grupo que executava as mesmas 6, 7 atividades em 1 hora e meia. Débora, mas tem certeza que esses idosos eles não tinham nenhum comprometimento neurológico? Não, eles não tinham. Eu tenho certeza que eles não tinham. Eles não têm até hoje. O que fez a diferença desses grupos era justamente essas características individuais de cada indivíduo, né? Essas modificações de dinâmica, porque são grupos que têm dinâmicas diferentes e a gente precisa respeitar isso. E funcionou super bem. Todo mundo ficou feliz no final das contas. Porque eles queriam fazer exercícios. Eles tinham interesse em estar ali. Eles tinham desejo de executar as atividades. E eles começaram a perceber que, pela demanda deles, a aula não estava rendendo aquilo que eles gostariam. Mas eles queriam continuar fazendo os exercícios. E aí a gente aumentou o tempo. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque não necessariamente os grupos de estimulação cognitiva que vocês forem criar vão ter os mesmos formatos. Talvez vocês tenham grupos com 10 idosos, mas um outro grupo eu preciso ter 8, porque eles são muito agitados e se eu colocar 10 ou 12, isso vai fazer muita diferença na execução das atividades. Eu posso ter grupos com nível de escolaridade mais baixo, que eu vou precisar diminuir o nível de dificuldade das atividades ou aumentar o tempo de execução dessas atividades. Eu posso ter grupos diferentes em que como no exemplo que eu dei para vocês, de idosos, que um grupo é super agitado e outro grupo que é calmo, e isso vai fazer diferença nessa dinâmica. Então, hoje eu tenho a resposta, eu preciso marcar um novo almoço com esses meus amigos para poder explicar, porque naquele momento eu disse para ele, olha, os meus idosos continuam comigo há 10 anos. E eu não tenho essa queixa de que meus exercícios são chatos. Pelo contrário, eu escuto do paciente do consultório que exercício para disfagia é chato, exercício para desartria é chato, mas que exercício para cognição é muito legal. E isso eu escuto com muita frequência. Eu não sei responder para vocês por que vocês têm
essa queixa dos pacientes de vocês com outros métodos. Hoje eu já posso remarcar esse almoço e puxar esse assunto e dizer para eles, olha, agora eu já tenho a resposta para dar para vocês. Eu sei por quê. Eu parei para refletir. E a gente precisa refletir sobre as nossas estratégias terapêuticas e o quanto isso é benéfico ou não para os nossos pacientes o tempo todo. Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer eu conseguir manter um idoso saudável há 10 anos num programa de estimulação cognitiva em que ele vai porque ele quer, ele paga a mensalidade com o dinheiro dele, sem depender de ninguém, e ele não falta. A gente sabe os benefícios do grupo, o quanto o fato de ser em grupo faz com que a gente consiga reduzir índices de depressão, índices de ansiedade, o quanto ele trocar a experiência com outras pessoas que têm a mesma faixa etária, que passou pelas mesmas experiências, que apresenta as mesmas limitações a nível físico, inclusive, porque muda, né? Então ele já não sobe mais uma escada com a mesma velocidade que ele subia, né? Então essas trocas entre os idosos faz muita diferença. A gente tem o momento da socialização, que tem um cafezinho, tem o aniversariante do mês, em que aquele idoso vai levar um bolo. Então a gente sabe que isso tudo também auxilia na fidelização do indivíduo. Qual é a grande resposta para o porquê do indivíduo ficar 10 anos comigo e não ficar 10 anos em um outro programa? Talvez não seja porque o meu método é melhor, mas a grande diferenciação é o fato do meu método analisar constantemente os ganhos, as dificuldades, os desejos de cada um dos idosos que passam pelo programa. Eu identificar aquilo que eles não gostam, eu perceber os detalhes e as nuances dos meus idosos, eu olhar para cada um, eu identificar em cada um se ele gostou ou se ele não gostou, e às vezes isso está subentendido, e às vezes não, porque o idoso muitas vezes ele é muito transparente e a gente percebe, ele não diz, não gostei disso hoje não, achei isso muito chato. E isso é ótimo, que bom que ele se sente confortável para dizer, olha, eu achei isso muito chato, eu não gostei de fazer. Isso é ótimo para mim. Porque é exatamente isso que vai fazer com que eu consiga reorganizar o meu programa de intervenção para manter esse idoso 10 anos exercitando as suas habilidades cognitivas, porque isso é importante para ele. Então, fazer estimulação cognitiva é chato? Não, não é chato. A partir do momento que você traça exercícios desafiadores, que você analisa o desempenho de cada um dos seus idosos, que você repensa e replaneja as atividades frente às limitações, desejos e agradabilidade ou não do seu paciente ao seu método. Isso vai fazer com que você consiga fidelizar o paciente, isso vai fazer com que ele não chegue na consulta do médico dizendo que fazer estimulação cognitiva é chato e ele não quer mais fazer. Então, todas essas nuances a gente vai falando aos poucos nos nossos vídeos e a gente deseja que vocês incorporem isso e o mais precoce possível comecem a criar grupos de estimulação cognitiva para os idosos de vocês. Até o próximo vídeo.